Olá, minhas queridas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Esse daqui é o primeiro vídeo do canal, o que vai inaugurar esse canal aqui no YouTube. E, bem, eu tinha uma ideia bem diferente de qual seria o tema do meu primeiro vídeo, mas eu já vou começar aqui bem polêmica mesmo. Isso porque ontem chegou até mim um vídeo, né, um vídeo nas redes sociais que me deixou, assim, revoltadíssima. Mas não pouco, muito. E eu vi aquilo e falei, meu Deus, eu preciso fazer um vídeo sobre isso, eu preciso falar sobre isso, porque isso aqui é um absurdo, não é possível. Eu queria que o primeiro vídeo fosse algo mais, sabe, mais zen, mais, ai, eu sou fulana de tal, meu nome é Júlia, faço isso na minha vida tá assim agora, aquela coisa bem light, típico de primeiro vídeo. Mas isso aqui vai acabar se tornando um assunto polêmico, mas é porque precisa ser falado, tá? Antes de mais nada, eu quero que a gente assista junto o vídeo que tanto causou essa reação em mim, tá? Vamos ver juntos. Eu sempre falo do quanto é importante a gente estar com os nossos filhos. No entanto, eu tenho tentado mais e mais falar sobre isso. Depende da nossa circunstância. Nem sempre é possível a gente estar com eles, né? A maioria das pessoas precisa trabalhar. Se a nossa circunstância não permite, isso não significa que os nossos filhos serão mal educados, que vai dar tudo errado, né? E isso não invalida a importância que a gente tem de pensar sobre a educação dos nossos filhos e estar presente. É óbvio. Tudo isso da comunidade é importante porque isso tudo tem que estar na nossa cabeça para que a gente consiga orientar bem e para quando a gente estiver com eles, a gente consiga orientá-los da forma que precisa ser. Mas, várias vezes eu já falei em aula sobre isso, da gente tentar estar com a cabeça naquilo que a gente está fazendo. Ela falou, quando eu tô no trabalho eu tô com a minha cabeça na minha filha. Quando eu tô com a minha filha, às vezes tá com a cabeça no trabalho. Faz o que deves estar no que fazes é uma coisa importantíssima. Ou seja, na hora que tô trabalhando, a minha cabeça tem que estar ali, naquilo que eu tô fazendo. Na hora que eu tô em casa, eu tenho que estar com a cabeça naquilo que eu tô fazendo em casa. Se eu trabalhar bem, tanto em casa quanto fora de casa, isso vai ser muito mais fácil, né? Ordenar tudo isso vai facilitar bastante a vida, né? Esse aqui foi o vídeo da Sâmia. Bem coerente, não? Tem um vídeo do Ítalo também, mas eu não achei. Eu acho que o vídeo deve ter sido removido, porque eu não achei pra mostrar pra vocês aqui agora. Só achei o da Sâmia, que permaneceu no Instagram dela. Sobre o vídeo do Ítalo, que eu não achei pra colocar aqui pra vocês, o que ele tava falando no vídeo dele era basicamente assim, porque a ideia da mulher ficar em casa é uma puta ideia burguesa. Foi desse jeito que ele falou. Ele falou assim, mas que porra de ideia é essa? Ele falou bem assim, sabe? Bem grosseiro mesmo. Ele, porque isso é uma ideia burguesa, francesa, de uma classe de poucos lá do fim do século XVIII, e não sei o que, sei que lá. Porque a mulher sempre trabalhou, sempre na história da humanidade a mulher trabalhou, é um absurdo falar que a mulher não tem que trabalhar, isso aqui, não sei o que lá, e tem que ficar em casa pra cuidar dos filhos. Gente, vamos lá. Quem tá falando isso é o Ítalo Marcílio, conservador Ítalo Marcílio. E aí a gente tem esse vídeo da Sâmia. Eu concordo com tudo que ela falou. Eu concordo com o que ela falou aqui. Mas a questão é que até ontem não era essa a posição dele sobre o assunto. E eu fico muito revoltada pela seguinte razão. Porque eu fui uma das vítimas, das milhares de vítimas da narrativa deles, de que a mulher deve ficar em casa cuidando dos filhos e o marido tem que trabalhar fora. E se esse homem não dá conta de sustentar a casa sozinho, ele é um merda, não tá fazendo o que ele devia fazer, não tá trabalhando direito, não tá tendo ambição direito, tá faltando masculinidade, tá faltando virilidade pra esse homem. É normal que as pessoas, conforme elas vão amadurecendo, e eu espero que tenha sido esse o motivo da mudança da narrativa deles, é normal que as pessoas, então, conforme amadureçam, vão amadurecendo certas ideias delas e elas vão mudando. O ser humano é mutável. O ser humano, ele não é como Deus. Deus, que é imutável em todo o seu aspecto. Porque ele é eternamente justo e bom. Não.
Nós seres humanos somos imperfeitos e estamos a todo instante descobrindo um novo caminho em busca da verdade. É normal que as pessoas mudem de ideia a respeito de algumas coisas em dado momento da vida, conforme elas vão vivendo e adquirindo experiência. Mas eles são... Acontece que Sâmia e Ítalo, como muitos outros conservadores por aí, que vende curso sobre família, papel do homem e da mulher, cursos que vão moldar a vida de muitas pessoas, moldar o pensamento de muitas pessoas acerca da vida que elas levam. Essas pessoas como Sâmia e Ítalo têm uma responsabilidade muito grande nas costas, muito grande. E eu sei disso, porque eu sei o que eu passava quando eu comecei a consumir o conteúdo deles. Eu tinha uns 16 ou 17 anos quando eu comecei a consumir o conteúdo deles lá atrás. Nos meus 16 anos, eu comecei a consumir conteúdo na internet sobre feminilidade. Porque apesar de eu ter crescido na igreja, passado a vida inteira ali dentro da igreja, sempre presente na igreja, aprendendo da Bíblia dentro da igreja, né, sobre o propósito de Deus para as nossas vidas, eu nunca havia ouvido, de fato, na igreja, o assunto sobre feminilidade bíblica e masculinidade bíblica, o papel do homem, da mulher, em todos os âmbitos da vida. O papel do homem e da mulher enquanto solteiro, enquanto filho, enquanto amigo, enquanto trabalhador, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cônjuge, enquanto irmão. Nessa última década, parece que a igreja, tanto evangélica quanto a católica, haviam se afastado muito dessas conversas sobre a identidade que Deus deu para o homem e para a mulher. E é importante a gente ouvir na igreja o que Deus criou para nós, o que Deus colocou para a gente exercer na terra, quanto homem, quanto mulher, quais foram os dons que Deus deu para cada um dos gêneros e o que nós devemos fazer com eles. Então eu cresci sem ouvir isso. E isso deixa um vazio de identidade na gente. Isso deixa, porque o nosso gênero, feminino, masculino, faz parte de quem nós somos. Deus colocou em nós, entendeu? Deus imprimiu em nós. E então não saber direito, o papel da mulher, qual que é o papel da mulher na sociedade, me fazia falta. E então, quando eu, com 16 anos, comecei a topar com os conteúdos na internet falando sobre a feminilidade, aquilo me chamou muita atenção. Muita atenção. E eu percebi o quanto eu estava perdida na minha feminilidade. Eu não sabia ser feminina. Eu era realmente muito masculina. Eu falava muito alto, eu falava de uma forma muito alta. Eu era muito exaltada também, eu usava muito da força bruta. Então, quando chegou pra mim pela primeira vez esses assuntos sobre feminilidade, aquilo me chamou muita atenção. E por um lado foi bom pra mim, porque eu percebi que eu precisava saber o que é a feminilidade, a energia feminina que Deus colocou em mim, que é uma coisa muito boa, é uma coisa maravilhosa, o feminino, o masculino, e você saber viver essa natureza que Deus te deu. Isso é maravilhoso, é lindo demais. Só que, pela idade que eu tinha, principalmente, eu não soube filtrar muita coisa que estava sendo falada ali. Então eu desde muito cedo, desde aquela idade de 16, 17 anos, comecei a ser bombardeada por um monte de assunto de feminilidade, masculinidade, aparentemente bíblica, mas que estava pregando para mim um quadro perfeito, maravilhoso da mulher norte-americana. Sabe aquelas imagens de propaganda que tinha ali na época do pós-guerra, que era aquela dona de casa norte-americana, loira, com um vestidinho bonito, em casa, fazendo alguma coisa na cozinha e os filhos em volta, e um monte de eletrodomésticos, abundância em casa, que o marido trazia por meio do trabalho dele. É aquele conceito, assim, de família norte-americano, que estava no seu ápice da economia, né? Onde o salário de um era mais que suficiente para viver, para sustentar uma família com muita abundância, mesmo sendo de uma classe mais baixa, sabe? O pessoal, os conservadores aqui do Brasil, eles
eles pegaram justamente esse tipo de modelo familiar perfeito norte-americano e quiseram pregar aqui pro pessoal do Brasil. E aí eu ouvia desses conservadores, inclusive muito da Sâmia e do Ítalo. Eu via muito conteúdo deles. Eu via que, porque a mulher tem que estar em casa cuidando dos filhos. E você tem que deixar pra Deus quantos filhos você vai ter. Porque planejamento familiar? Não, pelo amor de Deus. Tem que ter quantos filhos Deus quiser que você tenha. Senão, você vai estar tirando Deus do controle da sua vida. Você vai estar se colocando como Deus da sua vida. Deus que tem que decidir quantos filhos você vai ter e você tem que cuidar de todos eles, ficar em casa. Tem que fazer homeschooling, faça homeschooling. Lembra daquela era que os conservadores estavam assim, tudo fazendo homeschooling geral? Eu peguei também essa fase e durante um tempo eu fiquei também muito obcecada de, meu Deus, eu preciso fazer homeschooling com meus filhos. Quando tiver meus filhos, eu preciso fazer homeschooling. Ai, meu Deus, eu vou estudar, eu vou ler. E eu fiz isso, tá, gente? Eu estudei muito, eu li todos esses livros do Trivium, Quadrivium, eu estudei tudo isso. Li muitos livros, participei de muitos encontros educativos, de professores que ensinavam os pais a fazer homeschooling com as crianças em casa. Minha mãe mesmo, durante a pandemia, fez isso com os meus irmãos, porque a escola deles, que era pública, né, praticamente abandonou o ensino. Então foi meio forçado, mas eu vi minha mãe fazendo homeschooling com os meus irmãos em casa e eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, não, isso que eu tenho que fazer com os meus filhos, Assim, sinceramente, nada contra. Mas é que o pessoal pregava como se fosse algo basicamente obrigatório, que se você não fizesse com os seus filhos, é porque você é um pai, uma mãe desatencioso. É um pai, uma mãe que tá precarizando a educação dos filhos, deixando pros outros ensinar, deixando pro mundo ensinar, né? E a mesma coisa, a feminilidade e a masculinidade. E qual que foi o fruto de tudo isso? Quando eu cheguei ali nos meus 18 anos, eu estava já entrando em pânico total, porque eu pensava, eu só vou casar com uma pessoa que for completamente capaz de me sustentar e sustentar os filhos que a gente for ter. Porque eu vou ter quantos filhos Deus quiser que eu tenha. Porque eu não vou trabalhar quando eu tiver filhos. Eu vou ficar em casa cuidando só dos filhos e da casa. Que o homem esperar que eu trabalhe é falta de masculinidade. Não gosto. Não me interessa, eu não vou casar com alguém assim. Gente, eu comecei a ficar louca, doida, entendeu? Muito doida. E obcecada com essa ideia da família norte-americana, perfeita, essa caricatura da família cristã que inventaram por aí, entendeu? Mas que não é verdade. Não é verdade. Hoje eu sei que não é verdade. Mas aquilo, naquela época, me fez terminar um namoro. Tá? Que hoje em dia eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz mesmo naquela época, terminar aquele relacionamento. Mas me fez terminar um namoro, porque eu olhei assim pra aquele fulano e falei, não vai conseguir me sustentar. E terminei o namoro, eu comecei a perder a atração por aquele meu namorado por conta dos conteúdos que eu tava consumindo, entendeu? E sim, eu era muito nova. De novo, foi bom ter terminado aquele relacionamento naquela época, pra eu ter a oportunidade de amadurecer mais um pouco pessoalmente antes de eu ir pra um novo relacionamento. E aí eu conheci meu marido. E ele sempre foi um homem muito trabalhador, muito estudioso e muito esforçado. Ele sempre fez as tarefas em casa, inclusive sempre ajuda em casa, sempre me ajuda em tudo que eu preciso, sabe? E eu sempre vi muito potencial nele. Ele é um homem assim maravilhoso pra mim, pra minha família, cristão, serve a Deus, é muito temente ao Senhor. E só que na época em que eu conheci ele não tinha condições de sustentar uma família, coisa nenhuma, não tinha. Tanto eu quanto ele, eu já trabalhava desde os 15 anos, tanto eu quanto ele, a gente ganhava só um salário mínimo, entendeu? Então, eu gostava muito dele, eu era muito apaixonada pelo meu marido quando a gente namorava,
eu gostava muito dele, eu via o homem esforçado e comprometido que ele era. Ele sabia quais eram as obrigações dele e ele dava o melhor dele para cumprir as obrigações e ainda ir além, entendeu? Sempre via aquilo nele, mas aquele papo da internet de, mas se o homem não tem dinheiro para sustentar a família, então nem perca tempo entrando no relacionamento, no caso, não sei o quê. E eu confesso que eu fiquei balançada naquela época. Eu fiquei, mas o que eu faço? Eu sei que ele é um homem de potencial, eu sei que ele é um homem íntegro, esforçado, trabalhador, estudioso, servo de Deus, com muitas virtudes, mas ele não tem dinheiro. E eu preciso ficar em casa com os meus filhos, eu preciso ficar em casa, ser dona de casa, não trabalhar, né, entendeu? E aí eu fiquei naquela coisa no nosso período de namoro, sabe? E eu fui honesta sobre isso com ele, eu comecei a me abrir sobre isso com ele. Me abri também com algumas pessoas da igreja. E foi no decorrer de alguns anos e muita conversa, muita conversa e de amadurecimento da minha parte com a vida. Eu comecei a morar sozinha depois, no momento quando a gente foi, um pouquinho antes da gente noivar, eu fui morar sozinha. Então eu, por um ano ali, eu tive experiência. Foi um ano? Foi. Acho que foi um pouco mais de um ano. Eu tive ali a experiência de pagar as minhas próprias contas, pagava meu aluguel, minha alimentação, tudo isso com um salário que não passava de R$2.000. E isso me amadureceu muito também. Foi maravilhoso eu ter tido essa experiência antes de eu casar, porque eu senti na pele qual que é o peso de sustentar uma vida. Mesmo que isso fosse só a minha naquele momento, eu comecei a ver como era pesado. E foi aí que eu comecei a pensar, caramba, que peso o homem tem de carregar, sustentar não só a vida dele, mas a esposa e os filhos. Que peso! Não é fácil, gente. É muito difícil. E aí eu comecei a ver de verdade como é que tá a situação desse mundo. E aí você vê também o salário mínimo. Gente, o salário mínimo no Brasil é uma vergonha. Uma vergonha. E a maior parte de quem eu conheço que é formado, tem 4 anos de faculdade nas costas, e muitas vezes uma pós-graduação, inclusive. Eu já conheci muita gente assim. A minha geração, a geração Z, é uma geração muito qualificada. Os millennials também. Os millennials e a geração Z são duas gerações muito qualificadas. Tem muito diploma. Só que, na maioria dos casos, não ganha o suficiente para sustentar uma família. Para ter um espaço decente, para ter uma casa própria. Entendeu? Foi aí que eu comecei a ver que esses assuntos de feminilidade, masculinidade, da família perfeita na internet era só uma ilusão. E uma ilusão muito prejudicial na vida das pessoas. Porque quem disse que foi só eu que ficou com esse conflito, essa insatisfação com a vida enorme dentro de si, depois de ver um conteúdo desses? Quantas mulheres que trabalham e têm que deixar o filho da creche, vendo o conteúdo deles, não começou a se sentir uma vergonha de mulher, uma vergonha de mãe? Quantos homens, não vendo um conteúdo desses, não começaram a se sentir uma merda de marido, uma merda de pai? E passou por crises existenciais muito grandes, falando, meu Deus, e agora? E senti aquela pressão de, eu preciso colocar minha mulher em casa. Meu Deus do céu, só que como eu vou fazer isso? Um país que quase não tem vaga de emprego decente, quase não tem oportunidade decente mais, as empresas não estão conseguindo pagar bem. Tá todo mundo sendo abarrotado de imposto. Impossível pagar um funcionário bem desse jeito. Impossível fazer o dinheiro render também quando você tem tanto imposto. O dinheiro simplesmente não rende, e a cada ano que passa as coisas vão ficando ainda piores. Quanta gente não sofreu de ver esses conteúdos na internet para simplesmente, do nada, esse pessoal de repente mudar de opinião? Por acaso eles estão brincando com a gente? Estão zoando com a nossa cara? Estão de brincadeira? Entendeu? Então, de novo, as pessoas, elas mudam de pensamento no decorrer do tempo, elas amadurecem. Só que essas em questão, elas têm o peso de muitas vidas nas mãos, porque eles se colocam como mentores, eles se colocam como professores, eles se colocam como pessoas cujo o exemplo, a opinião, o que eles têm para falar, pode ser seguido.
Então eu vou concluir esse vídeo, esse primeiro vídeo aqui do canal, falando pra você que isso que esse pessoal prega, que é feminilidade, masculinidade bíblica, não é o que a Bíblia fala. Não é o que a Bíblia fala que é o papel do homem e da mulher na sociedade. Não é. É simplesmente uma imagem caricata da família norte-americana perfeita numa economia abundante do pós-guerra. Então, se você, assim como eu, é uma esposa, mãe, que sofreu de ficar vendo esses conteúdos na internet e que se sentiu um fracasso na sua vida, completamente frustrada, pensando, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado, minha vida precisava ser totalmente diferente. O que eu quero falar pra você é: esqueça disso. Não é verdade. Até eles mesmos estão aparentemente mudando de ideia, estão mudando de opinião. Eu vou trazer, o próximo vídeo desse canal vai ser sobre o que é verdadeiramente a feminilidade bíblica, e que esse próximo vídeo te sirva de consolo de que não, você não tá fazendo errado. Não, você não tá fazendo errado, muito pelo contrário. Se você é uma mulher que trabalha fora, você está fazendo o que é necessário. Você está zelando da sua família. E Deus não te criou para você também não se sentir realizada profissionalmente. Deus deu dons, tanto para homens quanto para mulheres. Dons para serem exercidos. E isso eu vou tratar no próximo vídeo. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Um beijo para vocês.